Meus amados irmãos, como é já de costume da igreja, né, o nosso querido irmão Benjamin, da igreja de Guadalupe, tem a grande honra de poder falar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale através de ti, meu querido. Bom sábado, queridos amados irmãos, aqui da Igreja Vitor Ribeiro. Você que assiste aí pela internet ou vai assistir algum dia, que Deus também te abençoe e te alcance através da sua palavra. Depois dessa escola sabatina tão abençoada, depois desse hino sobre meu amor, eu acho que a gente podia ir embora para casa. Já estamos abençoados, né? Mas Deus quer que a gente estude mais um pouquinho a sua palavra. Amém. E falando em estudar a palavra, foi uma discussão que nós tivemos na escola sabatina sobre ano bíblico, sobre leitura da Bíblia. Eu aprendi com o pastor Emilson Reis, que é o professor lá de teologia do UNASP, embora eu não tenha feito teologia, eu só acompanho pela internet, ele dizendo que a gente tem que ler a Bíblia com o nosso gasto e depois estudar, né, um tema específico. Então, como todo pai crente, a gente luta pelos nossos filhos para que eles leiam a Bíblia, a Espírito e a Profecia, né? A pandemia foi uma oportunidade criada e desde que começou lá em 2020, a gente viu todo mundo preso dentro de casa e eu pensando o que fazer agora, igreja fechada, tive uma ideia de fazer uma roda de leitura dentro da minha casa, achando que a pandemia ia acabar e eu ia ler o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White até o fim da pandemia. Irmãos, nós já lemos o Atos dos Apóstolos, depois lemos o Grande Conflito, depois nós lemos o Desejado de Outras Nações, acabamos de ler o Patriarca dos Profetas, estamos no Profeta de Reis, capítulo 7. Só lendo dois um pedacinho, né? Cada um lê um parágrafo, antes de dormir. Mas eu tinha um objetivo de tentar fazer minhas filhas fazerem o ano bíblico, né? Fizeram, estão na igreja desde sempre. E aí eu estava passando na internet e vi um vídeo curioso, uma pessoa falando, lê a Bíblia toda em 8 minutos. Opa, vou ver isso aí, né? E aí foi aquele chamarisco, né? Geralmente a internet usa essas coisas para captar a atenção. E ele apresentou um produto muito interessante que eu queria apresentar para vocês, não pessoalmente, vou falar, vocês vão ver na loja. Eu também não ganho comissão por isso. Eu achei interessante, estou passando para todos os irmãos, que é a Bíblia 365. Não sei quantos já ouviram falar. Alguém aqui já ouviu falar da Bíblia 365? Não. É uma Bíblia projetada para você fazer ano bíblico. Como é que ela foi feita? Alguém teve a brilhante ideia de pensar o seguinte: toda vez que você faz um bíblico, você tem aquele cronograma de papel ou, né, no celular, e você lê aquele pedaço, tem uns que lê um pedaço, daí outro, você fica folheando. Alguém falou, gente, por que a gente não rasga a Bíblia toda e emenda isso num pedaço que já fica tudo agarradinho ali, né? E alguém teve essa ideia e é uma ideia sensacional. A Bíblia 365 não é uma Bíblia que você vai poder carregar, porque ela não está na ordem cronológica, na ordem certa da Bíblia, né? Alguém pegou a Bíblia, cortou um pedaço do Gênesis, emendou um pedaço de Mateus, um pedaço de Salmo, um pedaço de Provérbios, falou, leia esse em 1º de janeiro. Depois tem outro pedaço de Gênesis, outro pedaço de outro pedaço, leia isso em 2 de janeiro. Então, quando você abre a Bíblia, está escrito assim, janeiro 1, janeiro 2, janeiro 3, fevereiro 1, e você vai marcando, e aí eles foram aprimorando, né? Existe plano de 1 ano, plano de 2 anos, plano de 3 anos, plano de 4 anos e o plano que você quiser. De qualquer maneira, é sempre um pedaço do Velho Testamento, um pedaço do Novo Testamento, um pedaço de Salmo e um pedaço de Provérbios. Né? Aí eu fiquei encantado com essa ideia, fui lá no Mercado Livre, comprei 4 livros, 365, mais barato que na loja, né? E dei uma para cada um lá de casa e as minhas filhas ficaram animadas, porque parece uma agendinha, né? Você vai marcando ali e tal, você vai lendo. Você pode ler um pedaço de manhã, um pedaço de noite. E eu achei que essa ideia era muito boa para passar para os irmãos. Eu estou falando um pouquinho, eu encontro a Bíblia do Ribeiro assim. Tem várias versões, tem a NVT que eu comprei, tem versão RT, tem vários tipos de versões. E é interessante, né? Você pode procurar no Mercado Livre ou nas lojas, já tem nas lojas aí. Bíblia 365. E por que 8 minutos? Porque leva 8 minutos para você ler, em média, aquela porção que está marcada ali. Né? Você passa aqueles 8 minutos ali e no final do ano você leu a Bíblia toda.
Mas depois de fazer essa merchandising aqui para as editoras de Bíblia, vamos abrir a Bíblia agora, né? Em Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Amém? Vou fazer uma propaganda também deste verso. Todas as vezes que tinha horário de verão, a gente lá no culto do jantar saía da igreja, dava as mãos para fazer o pôr do sol e sempre alguém tinha a brilhante ideia de falar o quê? Cada um diz um verso bíblico. E as minhas filhas ficavam com raiva porque justamente o verso que elas pensavam em dizer, alguém dizia antes, porque era sempre Jesus chorou ou você era meu pastor e nada me contava. Gente, mas vocês não conseguem gravar texto bíblico, não é possível. Desbravador, esse negócio todo. E então eu descobri um canal do YouTube feito por adventistas de São Paulo, a família Carnassag, chamado Bíblia Melódica, que são versos bíblicos musicados. E aí a gente foi 1, 2, 3, até que nós batemos nesse verso que estava musicado assim. Não na versão que está aqui, tá? Vou ler a versão que estava lá. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E as minhas filhas cantam, né? Não sei se a Júlia já cantou aqui, né? Ela viu cantando pelas igrejas aí. E elas decoraram vários, tem mais, acho que 20 versos de cor. E eu me impactei com esse verso, irmão. É impressionante. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E eu quero pedir a Deus agora que nos faça mergulhar na profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Um verso apenas. Eu quero até orar mais uma vez por vocês. Senhor nosso Deus, nos ajude agora, com a iluminação do Espírito Santo, a ficarmos mais próximos de Ti e entendermos a profundidade da Sua palavra, deixada pelo apóstolo Paulo nesse verso. Em nome de Jesus, amém. Quem não conhece a história daquele macaco que vivia numa jaula enorme no zoológico, bem grande, maior do que o terreno aqui, bem maior, e tinha uma cachoeira artificial, tinha árvore, tinha pé de fruta, e era todo telado, e aquele macaco olhava as pessoas passando pela tela e dizia: como devem ser tristes essas pessoas presas aí fora. Hã? Que gente triste. Ele olhava pela grade, aquele monte de gente, olha o pessoal preso. Se a gente falar de liberdade, simplesmente no aspecto de ir e vir, você pode pensar que você está preso no planeta Terra, sendo o universo tão grande. Tirando os astronautas que mal saíram do planeta, porque eles ficam só orbitando em volta, nós estamos todos presos aqui. Você pode reduzir esse raciocínio porque tem gente que nunca saiu do seu país. Não, mas a gente não está preso. Bom, não está preso, mas tenta sair do seu país para você ver se é fácil. Primeiro tem que ter o quê? Muito dinheiro. Visto, passaporte, documentação. Né? O mundo é enorme, mas a gente está sempre aqui. Tem gente que nunca saiu do seu estado. Né? Nunca saiu do estado. Eu trabalho numa zona rural em Duque de Caxias e conheço meninos e meninas que nunca saíram do seu bairro. Eles moram em Duque de Caxias e nunca viram o mar. Às vezes na escola a gente leva em excursão essas crianças para o museu e pergunta para eles assim: Marcelo, o que você mais gostou de lá? Eu mais gostei da escada rolante. O que mais você gostou? Eu mais gostei quando o elevador. Nunca saiu dali. Veja bem, essa é uma pergunta muito interessante. Se você pudesse colocar, né? Tirando você, exceção porque você trabalha rodando, né?
Mas a gente que não trabalha rodando, se a gente colocasse, pudesse colocar num mapa, aonde a gente foi no último mês, na última semana, no último ano, a gente vai perceber que a gente não vai em muitos lugares diferentes. Nós estamos sempre confinados no mesmo lugar. Né? E tem gente que até para o turismo de férias é sempre no mesmo lugar. Porque o cara está na casa do praia, tem que ir para lá, não pode ir para outro lugar. E é sempre aquele negócio e a gente está preso. Mas não tem só esse tipo de prisão. Existe a prisão da rotina. A mitologia grega conta a história de Sísifo. O mito de Sísifo é a história de um homem que aprontava com os deuses. E como castigo, quando ele morreu, ele foi mandado para o mundo dos mortos, e o castigo dele, sabe qual foi? Pegar uma pedra e rolar morro acima. Só para depois chegar lá em cima e ver a pedra rolar morro abaixo. E ele tinha que no outro dia pegar a pedra e ir rolando morro acima, por toda a eternidade. Esse mito, ele foi interpretado metaforicamente por um intelectual chamado Alberto Camus, que ele diz que, na verdade, esse mito ele representa a vida da maioria das pessoas. Se a gente parar para pensar, a nossa vida é um eterno rolar pedra, morro acima para rolar morro abaixo, porque a gente sempre faz as mesmas coisas todos os dias. Existe uma música popular que dizia assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, não é? Acorda às 6 horas da manhã. E você percebe que a nossa vida é presa num eterno fazer as mesmas coisas. E ele fala que essa história mitológica nada mais é a interpretação do trabalho exercido pelas pessoas comuns, condenadas a fazer as mesmas coisas dia após dia, e geralmente se tem consciência disso. Nós somos prisioneiros da rotina. Nós somos prisioneiros da nossa vontade. Sabia disso? É só você perceber como é difícil fazer uma dieta. Como é difícil você deixar de comer uma comida que você sabe que vai fazer mal para você. Como é difícil uma pessoa deixar de beber um negócio que ele sabe que depois de beber vai passar mal. Como é difícil, irmãos, acordar 1 hora mais cedo para orar e ler a Bíblia. É difícil, não é fácil. O discurso é maravilhoso, mas vai você acordar cedo, 1 hora antes, né? A igreja começa esse propósito aí, quando lançou aquele projeto das 40 madrugadas, para ver se a gente criava o hábito, mas tem que voltar a lançar todo ano, porque a gente quer dormir. Isso nos leva a uma conclusão muito lógica, clara e evidente. As únicas pessoas que foram verdadeiramente livres desse mundo foram Adão e Eva, antes do pecado. Eles experimentaram a verdadeira liberdade. Eu acho que você está com a Bíblia aberta ainda, né? Lá, repara agora que nós queremos destrinchar um pouco esse verso. Aqui diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Esse verso nos ensina que a liberdade vem pela transformação. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil. Muito bem. Conta-se que houve uma festa na ilha de Taparica, lá na Bahia, que durou 3 dias e 3 noites. Tambores e batuques ecoaram pelas copas das mangueiras, mas um relato de uma velha escrava, moradora do lugar, disse que depois que aquilo ali acabou, os patrões chamaram os seus negros e despediram. E eles saíram dali, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Assim começava a liberdade. Sem dinheiro, sem indenização, sem casa, sem terra, sem nada. E eles saíram sem rumo, uns foram mariscar, outros foram pescar, outros foram para dentro das florestas, outros foram seguir o plano conselheiro, e eles não sabiam bem o que fazer com aquilo ali. O que nos leva a os escravos da Bíblia, que saíram do Egito. Eles saíram, e se não houvesse a guia de Deus para aquele deserto, eles não saberiam o que fazer. Porque quem nunca foi livre não sabe o que fazer com a liberdade. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz nesse verso
que agora libertados do pecado, nós vamos ser transformados em servos de Deus. O que significa que a gente tem que deixar uma escravidão e entrar na outra. A minha está assim. A minha está falando de ser escravo de Deus. O que ele está querendo dizer é que para você ser libertado do pecado, você tem que se tornar outro tipo de escravo, o escravo de Deus. A palavra escravo aí, ela foi traduzida do grego, e como a língua portuguesa é muito mais rica do que o grego, a gente tem muitos sinônimos para ela. Pode ser funcionário, dispenseiro, mordomo. E falando em mordomo, a gente já foi falado aqui na lição, que nós fomos deixados nesse mundo exatamente para reconhecer que Deus é o dono de tudo. Houve um anjo que abusou da liberdade lá no céu, considerando-a como escravidão. O preço pago foi jogar a terça parte dos anjos e nós, os seres humanos, nessa desgraça chamada de pecado. Seguindo o rastro, a Bíblia nos informa que a história do homem é, sim, a história da liberdade falsa. A nossa história é a história de uma liberdade falsa. Pensando que estamos soltos, apenas estamos nos machucando e nos ferindo. A nossa liberdade é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões, em português claro, significa dar murro em ponta de faca. Essa é a nossa liberdade. O inimigo, para nos escravizar, ele incita a cada um de nós a pensarmos que a gente é dono de tudo, para satisfazer os nossos desejos. Tudo é meu corpo, as minhas regras, o dinheiro é meu, né? A casa é minha, o carro é meu. E de tanto meu, que inclusive é uma das primeiras palavras que a criança aprende a dizer, junto não, né? Nós percebemos que algumas pessoas, de tanto acumular, deveriam ser muito felizes, mas na verdade não são. Quantos de nós não conhecemos não poucas histórias de pessoas que ganharam fama, prestígio, dinheiro e terminaram a vida mal, quando não deram cabo da própria vida. Às vezes usamos o nosso talento de maneira a promover o reino do inimigo, e essa é a liberdade falsa. Pegamos o nosso dinheiro, gastamos, empenhamos, consumimos, nos encalacramos em dívida, em falta de planejamento financeiro. Tudo isso porque achamos que estamos livres. Eu tenho um colega de trabalho que, com um salário de professor, que não é grande coisa, resolveu comprar um carro de 160 mil reais. E ele tem um apartamento de 50 metros quadrados, mas comprou um carro de 160 mil reais e sentou do meu lado reclamando das coisas, porque não era possível, o seguro dele estava muito caro. Eu falei, rapaz, olha só, repete comigo, você comprou um carro de 160 mil, quanto você acha que é o seguro desse carro? O pneu do seu carro compra todos os pneus do meu carro. Se você quebrar uma peça do seu carro, é caro. Um vidro, um botão do seu carro é muito caro. Então você está reclamando porque a prestação que você paga é um absurdo, junto com o seguro, que é outro absurdo, simplesmente para você ter o prazer de dizer que anda num carro caro. É verdade. Se a gente parar para pensar, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas esse é o tipo de liberdade que é nos vendido. É isso. Eu estava conversando com a minha filha, está passando por um problema, né? Coisa da saída da adolescência, o questionamento da espiritualidade, e eu falei assim, minha filha, se você fosse vender uma coisa para uma pessoa que tem tudo, como é que você faria? Eu ia dizer do produto, não, peraí, o cara tem tudo. Como você faria para vender uma coisa para uma pessoa que tem tudo? Aí ela parou, raciocinou e falou assim, bom, eu colocaria na cabeça dele que ele não tem tudo. Eu falei, é isso mesmo que a serpente fez com Eva. Eva tinha tudo para ser feliz, tudo. Mas ele colocou na cabeça dela que faltava alguma coisa. Quando nós não somos livres, nós não temos contentamento. Foi a palavra que foi dita aqui. Irmãos, esse tipo de coisa nos escraviza e a gente acaba percebendo que está faltando algo. Mas volta para o verso. Eu quero que você volte para esse verso de novo aí. Esse verso diz que
tendes o vosso... A parte final do verso diz assim: tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, olha aqui para mim agora, ó. Paulo diz assim: você foi liberto do pecado, ok? Para ser feito servo de Deus, ok? E agora, sendo servo de Deus, você vai ter um fruto para a santificação. Obviamente é o fruto do Espírito, né? Foi falado aqui, com seus vários bombos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Mas esse fruto, ele tem um propósito. O propósito desse fruto é a santificação. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora eu quero refletir com vocês sobre o que é santificação. Santificação, amado, é o oposto da secularização. O santo é separado, o secularizado é misturado. O santificado é reconhecido por ser diferente. O secularizado não é reconhecido, ele está conformado com o mundo, ele está na forma do mundo. Um é sal, o outro é insípido. Este é o nosso grande drama. Queremos muito servir a Deus, mas não renunciamos ao mundo e às suas diversões. Quando a gente fala da idolatria do povo de Israel, a gente pensa que eles adoravam a Deus, abandonaram a Deus lá e foram para os ídolos. Não, irmão, não, eles queriam as duas coisas. Verdade. Eles adoravam a Deus, eles iam para o templo, eles faziam uma oferta, mas é tudo. Só que eles também adoravam os ídolos. Eles não achavam problema em fazer as duas coisas. Rodrigo Silva, outro dia, falou que estava na escavação lá e encontrou um templo pagão a poucos quilômetros de Jerusalém. Né? Eles adoravam. Tinha as duas coisas. Tem até a música popular brasileira que diz: pelo sim, pelo não, uma vela para Deus, uma vela para o cão. Né? Porque as pessoas querem exatamente isso. Por quê? Se eu pego um amigo meu, inconscientemente, eu tenho amigos que são da Umbanda e eles se dizem cristãos. Eu não falo nada, mas eu fico pensando: como é que o cara pode ser cristão se um dos dogmas basilares do cristianismo histórico, desde lá do século I, é que nós só temos um Deus, e é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, se ele adora um monte de divindade junto com Deus, no Jesus, ele não pode ser cristão. Isso é antagônico até com o termo. Então, a santificação, ela nos coloca que nós temos que ter a Deus em primeiro lugar. Amém. Irmãos, nós queremos a Deus. Temos sobre Deus e Jesus muito para consumir e crescer espiritualmente. Mas a gente gasta boa parte do nosso tempo com filmes, com séries, que além de não nos acrescentar nada, poluem a nossa mente e nos tornam cada vez mais insensíveis ao Espírito Santo. A santificação não acontece aqui a cada 7 anos. Não acontece. É um processo lento e diário. A gente cai, a gente busca Deus, levanta. Cai de novo, levanta. Até que as quedas vão se tornando menos frequentes. Deus está agindo, estamos crescendo. Mas o oposto disso, a escravidão de Satanás, ela promove outro tipo de coisa. Ela age em duas frentes, como na parábola do filho pródigo. Para alguns, o incentivo à liberdade é abandonar a casa do Pai. De tanto levar uma vida fria espiritualmente, amados, um dia parece que a igreja não faz mais sentido. A gente tem uma vida espiritual fria no dia a dia, olha para a igreja, que não faz mais sentido, sai. Mas existe um fato pior. Aqueles que levam uma vida espiritual fria, mas permanecem na casa do Pai, servindo o Pai por interesse, sem sentido, como no mito de Sísifo. A vida religiosa é um eterno rolar pedra morrocinha para ver a pedra cair e rolar morrocinha de novo para ela vir rolar para baixo de novo. Isso é muito verificável, irmãos, com a rotina que a gente se impõe na nossa própria adoração. Eu falo muito isso com a minha igreja. A gente tem muitos hinos, muitos corinhos, mas a gente só fica nos mesmos. Parece que a nossa adoração é uma coisa única. O pastor George Knight fez um sermão ontológico em 1995, na abertura da Conferência Geral lá nos Estados Unidos, e esse sermão chocou todo mundo porque o título do sermão é: Se eu fosse o diabo.
Imagina você numa conferência geral, eu sobe no púlpito, lá a representação dos pastores do mundo inteiro, e ele começa: o título do meu sermão de hoje é Se Eu Fosse um Diabo. Você pode ler esse sermão na internet e você vai se chocar como é atual aquilo que ele colocou em 1995. Um trecho que eu quero destacar para vocês, ele disse assim, abre aspas: se eu fosse o diabo, faria as pessoas acreditarem que existe somente uma maneira de fazer as coisas e que todos têm que fazê-lo da mesma maneira. Por exemplo, a forma do culto. Posso dormir durante a invocação do culto divino e acordar na bênção final e ainda assim dizer tudo o que aconteceu durante o dia. Ele fica incomodado com isso. Eu também fiz. Outro dia eu estava dizendo para a minha família: vem cá, você já reparou que na igreja as pessoas não oram, elas estão rendendo? A oração tem pedido, agradecimento, exaltação, tem um monte de coisa, né? As pessoas pegam o microfone: Senhor, faça isso, que seja aquilo, que seja aquilo, que seja isso, que seja aquilo. Às vezes nós estamos mais pensando o que estamos falando. As frases são iguais. Senhor, perdoa por uma palavra, pensamento. É uma coisa ditada. Não há mais sentimento naquilo ali. É o mito de Sísifo. Você vem todo fim de semana, rola uma pedra no racinho para escorrer morra abaixo, você vai para a sua vida e continua tudo igual. Eu pergunto: não gostaria você de fazer as coisas diferentes no próximo ano? Ou melhor, neste ano? A gente precisa de uma vida espiritual diferente. Eu quero contar para vocês um relato de um jovem chamado Marcos. Marcos, ele era um rapaz que conheceu a igreja na adolescência. Ele foi batizado no clube dos Bravadores. Sua vida foi sendo preenchida por um turbilhão de alegria. Quando entregou a vida a Jesus e se batizou, ele parecia que estava no céu. A família dele, que não era da igreja, dizia que ele tinha mudado muito. Ele era um jovem melhor, um filho melhor, um estudante melhor. No estágio, ele era um melhor trabalhador. Mas o tempo passou e alguns começaram a reparar que o Marcos agora, ele só vinha na hora do culto, ele não vinha mais na faculdade. Ele sentava, assistia o culto, ia embora. Só vinha aos sábados. E não passou muito tempo para ele nem sábado vir mais. Na internet, começou a ver a sua vida social. Festas, amigos, aquelas postagens constantes na qual ele dizia que ele tinha uma vida melhor agora, que ele tinha sido muito tolhido, ele tinha sido oprimido pela religião, um excesso de não pode. Parecia muito feliz, mas estava muito longe disso. Porque na internet todo mundo parece feliz. Não tem ninguém triste no Facebook, no Instagram. Não tem. Todo mundo parece contente, realizado. Mas ele escondia sozinho uma dor, um vazio que ele abafava com barzinhos e baladas de fim de semana. Um dia ele chegou em casa, dormiu e teve um sonho. Um sonho que mudou a vida dele. No sonho, ele acordava dentro do quarto com um homem dentro do quarto. E ele tomou aquele susto, pulou da cama, perguntou quem era. O cara falou: calma, eu sou só seu anjo. Você é meu anjo? É, eu sou seu anjo. Então me diga uma coisa, meu anjo. Por que eu tenho essa vida tão infeliz? Todo mundo pensa que eu sou um cara feliz, legal. Mas eu estou com um buraco no meu peito que eu não consigo explicar. O anjo virou para ele e falou assim: olha, vamos pegar esse aparelho que você gosta tanto aí, que é o seu celular, e eu vou passar alguns momentos da sua vida na tela do seu celular. E ele pegou o celular, ligou e ficou olhando. Apareceu lá o dia do batismo. E ele olhava e dizia: nossa, eu lembro desse dia. Foi um dia muito feliz. Como eu estava feliz nesse dia. A tela ficou preta, e daqui a pouco aparece ele dormindo, acorda, o despertador tocou, ele acordou meio assim, esbaforido, olhou para o relógio, estava atrasado, ajoelhou, fez aquela oração protocolar e saiu. Mas ele pôde reparar que a vida dele estava quietinho do lado
Exatamente. A tela ficou preta de novo e daqui a pouco apareceu ele voltando do estágio. E na cabeça dele estava dizendo assim, eu agora estou estudando de Santos, estudei de manhã, tenho que ir lá pegar minha vida. Mas mal ele pisou dentro de casa, a irmã falou com ele, olha, saiu uma série nova aqui no Netflix e ela já falou isso com um balde de pipoca na mão. E ele sentou com a irmã e virou um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos de uma vez, meia-noite e meia, está na hora de dormir. E ele não consegue nem mais orar. E ele deita e a tela aparece, e aparece um outro dia ele acordando. Agora ele estava com olheira, com sono, era domingo. A mãe dele veio e falou, hoje é dia de limpar o quarto, hein? Ele vai, começa a limpar o quarto e repara no móvel. Quando ele tirou a Bíblia, viu um retângulo sem poeira. Poeira cobria tudo. No lugar que estava a Bíblia, uma lição dele tinha aquele retângulo. Né? Ele não encostava naquela Bíblia há muito tempo. E o anjo foi mostrando 1 mês sem oração, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois a apostasia. Nesse momento a tela apagou. O anjo virou para ele e disse assim, olha, vou te falar uma frase. É um verso bíblico que você conhece, só que eu vou falar ele ao contrário. Você nunca vai me achar se não me buscar de todo o seu coração. O verso é, buscar-me-ei e me acharei de buscar de todo o coração. O anjo falou para ele, você nunca vai me achar. Nunca, se você não me buscar de todo o coração. O Marcos acordou assustado naquela manhã e ele se ajoelhou sozinho e orou uma oração muito pequena, mas de um jeito que ele não orava há muito tempo. Ele disse, Senhor, ajuda-me a buscá-lo de todo o meu coração. A liberdade que Jesus quer nos dar tem uma finalidade, e o próprio verso diz, você, agora libertado do pecado, foi feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. E qual é o objetivo? O final. E por fim, que a vida, irmãos, o objetivo maior de Jesus Cristo, ele veio aqui nesse mundo morrer por nós, não é porque a gente fosse frequentar a igreja a vida toda e morrer. Não é isso. O objetivo é porque ele me criou e te criou para que a gente vivesse para sempre. E só experimentaremos isso se nós nos transformarmos em servos de Deus. E é por isso que ele disse, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a canga do boi, né? Olha que coisa. Jesus diz que para você ficar livre, você tem que se prender. Que contrassenso. Para você ser livre, você tem que estar preso nele. E ele fala, aprendei de mim. Você sabe por quê? Porque a gente solto, a gente só se machuca, só se fere. A gente só provoca dor em nós mesmos e nos outros. É por isso que a gente está preso em Cristo. A verdadeira liberdade que Paulo ensina nesse verso é que você só vai experimentar liberdade estando preso em Jesus. Eu oro a Deus para que essa seja a minha realidade e a sua em 2023. Assim seja. Nos prendamos a Jesus com urgência. Nos prendamos, nos amarremos, nos atemos. Pés, mãos, cabeça, que esteja tudo preso com Ele. E a gente não se solte. Porque aí nós vamos achar descanso para as nossas almas. Mas esse convite que Ele fez não é para todo mundo. Não é um convite universal. Ele diz, vinde a mim, os que estão cansados. Infelizmente tem gente que está se machucando nesse mundo, mas não está cansado, está querendo se machucar mais. Nos prendamos a esse Jesus. Vamos orar por esse propósito?
Fique de pé e vamos orar para que Deus transforme o nosso coração. Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado pela sua palavra tão poderosa. Senhor, como eu preciso dessa palavra na minha vida. Eu acredito que os meus irmãos aqui também precisam dessa palavra. A minha família precisa e a família deles também. Que nós, Senhor, possamos ter a real dimensão do que é ser livre. Porque somente se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que nós nos prendamos a Ti, que nós nos atemos a Ti. Todos os nossos membros estejam presos contigo, para que nós sejamos livres e não mais escravos do pecado e de Satanás. Nos dê um bom sábado restante. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a Igreja de Vento de Deus, desde agora para sempre. Amém. Amém.